Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Professora Nayara, de língua portuguesa. Nessa videoaula, nós vamos falar e relembrar rapidamente os hipônimos e hiperônimos, né? Foi o último conteúdo que nós vimos lá no quarto capítulo do livro de língua portuguesa. Mas nós ficamos aí de fazer as atividades finais deste capítulo. Então, eu vou relembrar com vocês aqui o conteúdo. Vamos fazer uma breve revisão, né? Porque é um tema bem tranquilo, bem fácil de lembrar, né? De trabalhar. E nós vamos também fazer a leitura do texto de encerramento do capítulo 4, tá bom? Porque vocês vão fazer as atividades e na semana que vem, quando eu for corrigir, não vou fazer a leitura do texto, vou passar direto para as atividades, né? Para nossa aula não ficar muito extensa. E não se esqueçam, né, que quarta-feira eu já mandei para vocês alguns vídeos, 2 vídeos dos projetos, que ambos têm atividades e vocês devem fazer, tá bom? Ou me entregar na escola ou mandar para o e-mail, tá bom? Um consistia em fazer uma entrevista e o outro recontar, né? Fazer lá uma releitura do conto Gato de Botas, tá bom? Então, vamos lá. Se você pegar o seu livro aí de língua portuguesa, bem no finalzinho dele, do quarto capítulo, né? Final do quarto capítulo, vocês terão lá 2 páginas que estão tratando aí da teoria, né? Sobre hipônimos e hiperônimos. Quando nós tratamos aí, né, de hipônimos e hiperônimos, nós estamos falando, né, de relações semânticas das palavras. E nós já vimos as palavras polissêmicas, homônimos, parônimos, e agora vamos aí para os hipônimos e hiperônimos. E aí depois ficará faltando, né, aí no final do ano nós ainda veremos, nesse segundo semestre, né, no final do ano ainda não, ainda tá longe do final do ano, mas nesse segundo semestre nós veremos aí também sinônimos e, salvo engano, antônimos também. Tudo isso é a relação semântica das palavras. Então, vamos lá. Veja só, hipônimo, hiperônimo. Hiper, você já ouviu falar do hipermercado? O hipermercado é um mercado grande, né? Então, o hiperônimo é uma palavra com sentido abrangente, né? Genérico, maior. Agora, o hipônimo já é mais restrito. É uma palavra que tem um sentido mais restrito, tá? Então, é bem tranquilo. Aí, lá no livrinho de vocês mesmo, nós temos, lá no Aprenda Mais, a origem da palavra para nós entendermos. Ao olhar a palavra, nós já sabemos, já conseguimos compreender, ter uma noção do que se trata. Hiperônimo, do grego, hiper, grande, mais nomen, nome, é um nome com sentido maior. Hipônimo, vem do grego hipo, debaixo, nomen, nome. É um nome com sentido mais restrito, né, que cabe aí no hiperônimo. Então, hipônimo e hiperônimo, eles andam juntos, né? Os hiperônimos, palavras com sentido genérico, abrangente. Aí nós temos aqui, por exemplo, roupa, ferramenta, fruta, verdura. São palavras com sentido mais genérico, né? Porque quando eu falo em fruta, é de forma mais abrangente. Tem morango, uva, maçã, banana. Essas palavras são mais específicas, né? A palavra mais abrangente é o hiperônimo. Aí os hipônimos são palavras com sentido mais restrito, específico. E aí, de roupa, do hiperônimo roupa, nós temos os hipônimos. Alguns exemplos aqui somente que eu coloquei, né? Vestido, saia, blusa. Do hiperônimo ferramenta, nós temos os hipônimos martelo, serrote, pá, machado, enfim, vários exemplos. Fruta, do hiperônimo fruta, nós temos o hipônimo abacaxi, banana, maçã. E do hiperônimo verdura, nós temos os hipônimos cenoura, batata, abóbora, etc.
nós temos outros, diversos outros, né? Por exemplo, veículo, aí nós temos carro, moto, bicicleta, enfim, são exemplos só para nós compreendermos bem aí do que se trata essas palavras. Imóveis é um hiperônimo de casa, apartamento, enfim. Então, nós temos aí essas relações semânticas nos cercam, né? Nós vivemos com elas, nós utilizamos o tempo todo. E eu, particularmente, acho muito interessante nós estudarmos aí e termos essa noção. Vamos lá agora. Como é bem tranquilo isso daqui, nós já vimos, estamos só revisando. Lá no livro de vocês também vocês podem observar, tem 2 páginas lá, tá? Com muitos exemplos, podem pesquisar também. Mas agora nós vamos passar para o texto do encerramento do capítulo, tá bom? Vamos fazer aí a leitura do texto, que vai falar da Malala. E a correção das atividades sobre o texto, assim como a correção das atividades sobre hipônimo e hiperônimo, será feita na próxima semana, no início da próxima semana, tá? Vamos lá. O dia em que meu mundo mudou. Aqui é um texto, né? Antes de começar a ler. O texto que você vai ler agora foi escrito pela paquistanesa Malala Yousafzai em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb. É um trecho do livro Eu Sou Malala. Este livro aqui, ó, inclusive indico a leitura, tá bom? É um ótimo livro. Malala vai falar aí, né, sobre a sua vida. Essa obra é um relato de experiência da protagonista e de sua família, exilada pelo terrorismo, na luta pelo direito à educação feminina e pelos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos na escola, as asperezas da vida em uma região marcada pela desigualdade social e a vida sob o regime talibã. Então, é uma sociedade extremamente machista, né? Tanto que, se nós observarmos e vermos que no Brasil há muito machismo, lá então, né? E é por questões culturais, né? Assim como o machismo na nossa própria sociedade, né, é questão cultural. Mas a Malala, ela tem uma história de vida surpreendente, né? Um nome aí muito importante para a nossa história, né? Uma mulher fantástica que tem aí uma vida de superação mesmo. Se você tiver interesse em fazer a leitura do livro, eu dou total apoio. Inclusive, tenho ele aqui, fiz a leitura já, é fantástico. Vamos lá. O dia em que meu mundo mudou. A escola não ficava muito longe da minha casa e eu costumava fazer o percurso a pé. Mas desde o início de 2012 passei a ir com as outras meninas, usando o rickshaw. Na volta, tomava o ônibus. Eu gostava do ônibus porque nele eu não suava tanto como quando caminhava, além de conversar com minhas amigas e fofocar com Usman Ali, o motorista, a quem chamávamos de Baijan, ou irmão, e que fazia todas nós rirmos com suas histórias malucas. De casa até a escola são apenas 5 minutos de caminhada, seguindo pela margem do córrego, passando pelo grande letreiro do Instituto de Transplante Capilar do Dr. Humayun, onde brincávamos. Um de nossos professores carecas, de certo se tratava, pois de repente começou a ter cabelo. Passei a tomar o ônibus porque minha mãe começou a sentir medo de que eu andasse sozinha. Tínhamos recebido ameaças o ano inteiro. Algumas estavam nos jornais, outras vinham na forma de bilhetes ou de mensagens transmitidos pelos moradores.
Minha mãe andava preocupada comigo, mas a milícia talibã nunca atacara uma menina e eu estava mais preocupada com a hipótese de que eles talvez visassem meu pai, que sempre os criticava publicamente. Seu grande amigo Zahid Khan havia sido morto em agosto, com um tiro no rosto, a caminho da mesquita, e eu sabia que todo mundo vivia dizendo ao meu pai: cuidado, você será o próximo. Não se podia entrar de carro em nossa rua, por isso eu descia no ônibus uma quadra abaixo, perto do rio, atravessava um portão de ferro e subia um lance de escada. Imaginei que se alguém quisesse me atacar, seria ali, nos degraus. Como meu pai sempre fui de sonhar acordada, e às vezes, durante as aulas, minha mente flanava e eu pensava que no caminho de volta para casa, um terrorista podia aparecer e atirar em mim naquela escada. Então me perguntava o que faria. Talvez tirasse meu sapato e batesse nele, mas logo depois me dava conta de que, se agisse assim, não haveria diferença entre mim e o terrorista. Seria melhor dizer: certo, atire em mim, mas primeiro me escute. O que você está fazendo é errado. Pessoalmente, nada tenho contra você, só quero ir à escola. Eu não estava assustada, mas passei a verificar à noite se o portão de casa estava mesmo trancado. E comecei a perguntar a Deus o que acontece quando a gente morre. Contei tudo à minha melhor amiga, Moniba. Morávamos na mesma rua quando pequenas. Somos amigas desde a época do ensino fundamental e dividíamos tudo. Música do Justin Bieber, filmes da série Crepúsculo, os melhores cremes clareadores. Seu sonho era virar design de moda, apesar de saber que sua família jamais concordaria. Então, dizia a todo mundo que queria ser médica. É difícil para as meninas de nossa sociedade ser qualquer coisa que não professora ou médica. Isso se quiserem trabalhar. Eu era diferente. Nunca escondi minha vontade quando deixei de querer ser médica para ser inventora ou política. Moniba sempre sabia quando algo não ia bem comigo. Não se preocupe, eu lhe dizia. Os talibãs nunca pegaram uma menina. Quando nosso ônibus chegou, descemos a escadaria correndo. As outras meninas cobriram a cabeça antes de sair para a rua e subir pela parte traseira do veículo. O ônibus, na verdade, é uma Dina, uma Toyota Townways branca com 3 bancos paralelos, um ao longo de cada lateral e um no meio. Estava lotado, com 20 meninas e 3 professoras. Eu me acomodei à esquerda, entre Moniba e Shazia Ramzan, que estudava uma série abaixo da nossa. Carregávamos nossas pastas de provas contra o peito e as mochilas estavam no chão. Depois disso, minhas lembranças se embaralham. Eu me lembro de que dentro da Dina fazia muito calor e estava abafado. Os dias mais frios demoravam a chegar, e só o topo das montanhas longínquas da cordilheira Hindu Kush tinha um pouco de neve. O fundo do veículo, onde estávamos sentadas, não tinha janelas, apenas uma proteção de plástico grosso cujas laterais batiam na lataria. Era amarelada demais, empoeirada demais, não dava para ver nada através dela. Só o que podíamos observar era um pedacinho de céu limpo e azul, além de olhar de relance para o sol. Naquela hora do dia, um círculo amarelo flutuando na poeira que cobria tudo. Também recordo que o ônibus virou à direita na rua principal, na altura do posto de controle do exército, e dobrou a esquina depois do campo de cricket abandonado.
Não me lembro de mais nada. Em meus devaneios sobre o ataque, meu pai está no ônibus e é atingido comigo. Então aparecem homens em todos os lugares e saio para procurar Zialdin. Na realidade, o que aconteceu foi que o ônibus parou de repente. À nossa esquerda estava a tumba coberta de grama de Sher Mohammad Khan, o ministro da Fazenda do primeiro governante do Swat. E à nossa direita a fábrica de salgadinhos. Devíamos estar a menos de 200 metros do posto militar. Não conseguíamos ver adiante, mas um jovem barbudo, vestido em cores claras, invadiu a pista e, acenando, fez o ônibus parar. Este é o ônibus da escola Kushal? Perguntou a Baijan. O motorista achou aquela uma pergunta idiota, já que o nome estava pintado na lateral do ônibus. Sim, respondeu. Quero informações sobre algumas das crianças, o homem disse. Então você deve ir à secretaria da escola, orientou Baijan. Enquanto ele falava, outro rapaz de branco aproximou-se pela traseira do veículo. Olhe, é um daqueles jornalistas que vem pedir entrevista a você, disse Moniba. Desde que eu começara a falar em público com meu pai para fazer campanha pela educação de meninas e contra aqueles que, como o Talibã, querem nos esconder, muitas vezes apareciam jornalistas, até mesmo estrangeiros, mas nunca daquele jeito, no meio da rua. O homem usava um gorro de lã tradicional e tinha um lenço sobre o nariz e a boca, como se estivesse gripado. Parecia um estudante universitário. Então avançou para a porta traseira do ônibus e se debruçou em nossa direção. Quem é Malala? Perguntou. Ninguém disse nada, mas várias das meninas olharam para mim. Eu era a única que não estava com o rosto coberto. Foi então que ele ergueu uma pistola preta. Depois fiquei sabendo que era uma Colt .45. Algumas meninas gritaram. Moniba me contou que apertei sua mão. Minhas amigas disseram que o homem deu 3 tiros, um depois do outro. O primeiro entrou perto do meu olho esquerdo e saiu abaixo do meu ombro esquerdo. Caí sobre Moniba, com sangue espirrando do ouvido. Os outros tiros acertaram as meninas que estavam perto de mim. A segunda bala entrou na mão esquerda de Shazia. A terceira atingiu seu ombro esquerdo, acertando também a parte superior do braço direito de Kainat Riaz. Minhas amigas mais tarde me contaram que a mão do rapaz tremia ao atirar. Quando chegamos ao hospital, meu cabelo longo e o colo de Moniba estavam cobertos de sangue. Quem é Malala? Malala sou eu, e esta é minha história. Então, este é um trecho aí do livro, né? E aqui nós temos a Malala e mais um pouquinho sobre ela, né? Malala nasceu em 1997 no Vale Swat, Paquistão. Em 2009, ela escreveu um blog sob pseudônimo para a BBC de Londres. Nos seus textos, ela detalhava como era a vida sob o regime talibã, as tentativas dessa organização para tomar o controle da região e sobre as dificuldades das mulheres para poderem estudar. Suas postagens duraram apenas alguns meses, mas lhe deram visibilidade mundial. Na época, ela foi entrevistada por diversos canais de televisão e jornais. Participou de um documentário e em 2013 ela recebeu o Prêmio Internacional da Paz da Infância. Hoje, Malala vive na Inglaterra, mas sonha voltar para o Paquistão. As atividades que vocês vão fazer, das páginas 189 a 198. Essas atividades são sobre hipônimos e hiperônimos e sobre o texto da Malala, o encerramento do capítulo 4, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixe de mandar sua atividade, tá bom? Para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Até a próxima aula. Tenham um excelente final de semana.